Olá, gente boa! Mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperto Colonial. Eu sou Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Já teve alguma coisa que você viu numa propaganda, num comercial, num aviso na internet, que você quis muito? E aí você começou a desejar aquele negócio demais, e aquilo parecia que era perfeito para você, e você olhava, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. E quando você comprou, você descobriu que você entrou numa furada? Já aconteceu isso com você? Você quis tanto um negócio e quando você comprou, você descobriu que entrou numa bela furada? Aquele produto não tinha a qualidade que você imaginava que ele tinha, ele não era tão bom quanto você esperava que era. E aí você fala, nossa, eu me arrependo de ter comprado isso. Já aconteceu isso com você? A lição do nosso Desperto Colonial de hoje tem a ver com cobiça. Você não pode ser levado por aquilo que você vê. Você tem que tomar muito cuidado para o seu coração não ser movimentado por aquilo que seus olhos veem. Essa é a lição que nós vamos aprender hoje em Gênesis capítulo 13. Vamos ler? Está escrito assim: Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde acamparam anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló viajava com Abrão. Também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os servos de Abrão e os servos de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, entre os nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras da direita, eu ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis no Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste, onde estavam. Ele partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para o lugar mais próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até onde a sua vista pode alcançar. Em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos, que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele é uma sequência da volta de Abrão do Egito, o assunto que nós vimos semana passada. Abrão, ele teve fome na terra que ele morava, na terra de Canaã, ele desceu para o Egito, pediu para que Sara mentisse, contando uma meia-verdade, falando que era irmã. E por causa dessa mentira, Deus trouxe uma praga contra o faraó e todos de sua casa. E por causa disso, o faraó ele expulsou Abrão de sua terra, expulsou Abrão do Egito, e agora ele está voltando para Canaã. E ele volta cheio de coisas. Ele recebeu muitas riquezas de Faraó por causa de Sara. E agora ele está voltando. Ele e Ló estão extremamente ricos. Tem muito gado, tem muita riqueza, muitos servos. E por causa disso, por causa dessa fartura toda que ele recebeu do pecado de mentira, essa fartura gerou um conflito entre os servos de Abrão e os servos de Ló. E agora eles não conseguem mais conviver. Como a gente viu, a terra também não suportava sustentar o gado dos dois. E aí Abrão tem que se separar de Ló. E aí ele vira e fala assim: olha, escolha para você a terra que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí eles decidem se separar. A solução desse problema, do problema entre o conflito dos pastores de Abrão e de Ló, é a separação.
Como eu falei, o tema de hoje é cobiça. Nós, por vezes, somos movimentados por aquilo que nós vemos. E esse trecho mostra dois personagens que se contrastam. Um é extremamente cobiçoso. Ele é um cara que cobiça pra caramba. E esse cara é Ló. Olha só o que Ló fez. Assim que Abraão falou, olha, escolhe uma terra, Ló olhou demoradamente. É o que está escrito no versículo 10. Ó. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis. E aquela região era muito boa. O autor de Gênesis compara essa região com o Éden. Ele fala assim, era uma região boa, a região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Ele faz a comparação. Esse trecho é extremamente importante para aqueles israelitas que tinham saído do Egito e estavam caminhando no deserto até chegar em Canaã. Moisés, o autor do livro de Gênesis, está alertando, olha, cuidado, não seja movimentado pela sua cobiça. Olha o que aconteceu com Ló. Ló cobiçou. E por causa da sua cobiça, ele só viu as partes boas e não viu algo extremamente importante sobre a terra. A terra era boa? Era. A terra era bonita? Era. Só que aquela terra estava debaixo do juízo de Deus. Aquele povo que morava ali era um povo perverso. E Deus iria destruir aquela terra algum tempo depois. Ló não percebeu a maldade do povo e mesmo assim decidiu morar lá. Por causa dos benefícios, por causa da cobiça. Ló foi um baita de um olho gordo. Nós vimos que Ló mostra sobre cobiça, mas qual seria a posição contrária? Qual seria o contrário de cobiça? O contrário de um olhar cobiçoso é um olhar que tem fé no Senhor, que tem fé e confia no cuidado do Senhor. Essa é a lição que Moisés está tentando mostrar para aqueles israelitas. Não sejam motivados apenas por aquilo que vocês veem, tomem cuidado. Aquilo que vocês veem pode ser às vezes sedutor, enganoso. Pense naquilo que o Senhor já prometeu. Olhe com os olhos da fé. E é isso que o Senhor chama a Abrão a fazer. Versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão, olhe até onde a sua vista alcança, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. O Senhor vai lembrar da promessa. Abrão, ele não é só levado a olhar, mas na realidade, essa atitude de olhar, ela tem a ideia de produzir fé no coração de Abrão. É como se Deus falasse, eu fiz uma promessa, dá uma olhada, tudo isso aqui vai ser seu. Ainda não é, mas confie, porque vai ser seu. O contrário de cobiça não é você não querer nada. O contrário de cobiça é você ter um olhar de fé. Nesse momento eu quero te lembrar que o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem que o nosso Senhor Jesus na cruz morreu para pagar o preço dos nossos pecados, inclusive o pecado de cobiça, o pecado seu de querer coisas, o pecado seu de ganância. O Senhor Jesus morreu, Ele ressuscitou para te dar uma nova vida. E essa nova vida, ela é demonstrada na Bíblia como uma vida maravilhosa. Você não tem que ter cobiça nas coisas dessa terra. As coisas dessa terra passam. Assim como Sodoma era um lugar bonito, extremamente irrigado, e Ló foi levado por sua cobiça, foi para lá, mas logo essa cidade seria destruída. Essa terra nossa, ela vai ser destruída. Cuidado com a cobiça. Fixe nos olhos daquilo que o Senhor te prometeu e que vão ser eternos. E agora eu quero te lembrar que você tem uma morada eterna. Você tem um destino eterno. É nisso que você tem que fixar os seus olhos. E por que a gente faz isso? Porque se a gente fica com o nosso coração tão fixado nessa terra, o nosso coração se frustra, porque as coisas passam, as coisas se deterioram. E a gente deixa de obedecer ao Senhor, a gente deixa de desfrutar de um relacionamento de intimidade por pura cobiça. Cobiça material, cobiça de coisas terrenas. Tome cuidado, não seja como Ló. O Senhor te chama para você olhar para as grandes bênçãos que Ele tem te dado nas regiões celestiais, para as grandes bênçãos que Ele tem te dado, te mostrando que você tem sido transformado numa pessoa mais parecida com Jesus e que você está numa caminhada para uma terra que realmente é sua, uma terra que Deus te deu e que foi comprada pelo sangue de Jesus. Não se perca no caminho. Não fique vislumbrado pelos outdoors, pelas propagandas, pelos pop-ups que abrem no seu computador. Não é isso que vai te trazer felicidade e segurança. O que vai te trazer felicidade e segurança é o nosso Senhor e as suas promessas. Essa é a mensagem de hoje. Tome cuidado com a cobiça e eu queria orar, pedindo para que Deus ele continue falando ao seu coração e fazendo com que os seus olhos fixem nas coisas celestiais, nas coisas eternas que o Senhor já te garantiu. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor, por meio de Jesus, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E, Senhor, a elas nós nos apegamos.
As coisas que nós recebemos nesse mundo, nós queremos usar para a glória do Senhor. A casa que temos, o carro que temos, os nossos bens materiais, a nossa família terrena, tudo isso, Senhor, está a serviço do Senhor. Nós não olhamos com um olhar de cobiça, que quer guardar o melhor para a gente e é egoísta com outras pessoas. Senhor, nós queremos olhar para todas essas coisas, sabendo que elas estão à disposição do Senhor e que o Senhor vai usar como quer. E, Senhor, nós queremos olhar para frente, nós queremos olhar além daquilo que a nossa vista vê, aquilo que o Senhor nos garantiu. Senhor, há uma grande cidade para nós. Por causa de Jesus, o Senhor comprou uma casa para nós nos céus. E nós estamos indo em direção a essa nova terra. Muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a não sermos gananciosos, mas sermos, Senhor, pessoas confiantes em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e até o nosso próximo Desperta Colonial.